Olá, gente querida, boa noite, graça e paz no ar a partir de agora, o seu programa Falando de Cristo, como sempre, eu de cá, você de lá, em minhas mãos, ó, a velha companheira, amiga, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é a santa palavra do Senhor. Cumprimento a todos na graça, na paz do nosso Senhor bom Deus. De cara, já quero conferir o som para ver como é que tá chegando, né? A imagem tô vendo que tá boa. Muito bem, tá chegando bem. Cumprimento você então que está ouvindo aí através do aplicativo mais querido do Brasil, o aplicativo da Rádio WF na web. Estamos aí pregando a palavra de Deus através dos nossos locutores e através também da mensagem musical. Você que tem o aplicativo da Rádio WF, muito obrigado pelo carinho e por estar ajudando também a pregar a palavra de Deus. Você está ouvindo aí o programa através do site radiowf.net. Um abraço, viu? Lembrando que no site você tem aí a nossa lição, material que a gente estuda todos os dias, né? O Bruno Malone, além de deixar você bem informado, você tem a lição aí para você estar aproveitando e estudando a palavra de Deus através do site radiowf.net, além de ouvir a rádio e assistir também a programação da TV Novo Tempo. Tem um link direto lá, tá? Assim, assista aqui a TV Novo Tempo, você clica, um link direto para você assistir aí a TV Novo Tempo, toda a programação ao vivo e também os programas gravados da TV Novo Tempo. E a partir de agora, aqui no Facebook, boa noite, você que acompanha a nossa página aqui na Rádio WF, 4.900 e poucas pessoas, já estamos chegando aí a 5.000 pessoas, se você ainda não segue a nossa página, o convite está aberto para você também. Então siga a nossa página aí, compartilhe com os amigos, tá? Bora compartilhar todo mundo aí, preciso de vocês aí para avançar na pregação do Evangelho, então bora compartilhar, né? E indique também a página para as outras pessoas, né? Cumprimento aqui minha esposa querida, dona Vilma. Ela mantém a página alimentada com vídeos, mensagens de reflexão, o nosso material de estudo, o programa fica gravado aqui, tudo aqui na página da Rádio WF, aqui no Facebook. É um prazer ter todos vocês nos acompanhando. Bom, e eu faço o programa ao vivo aqui no Facebook, né? E depois da manhã já está também no Falando de Cristo na Estrada. Hoje eu comecei, vocês viram aí, né? Com o nosso desenho bonito aí, a nossa logo. Quem produziu foi o Bruno Malone, meu filho. E tá aqui no cantinho também, né? Tá aqui para vocês acompanhar. Falando de Cristo na Estrada é o nosso canal no YouTube. Quando terminar o programa de hoje, eu vou postar o programa de terça-feira, né? Um programa muito bom e a gente está tratando desse tema maravilhoso que é a aliança. O sinal da aliança, a primeira parte, você vai ter daqui a pouquinho. Quando terminar o nosso programa, eu já vou estar postando para você no canal Falando de Cristo na Estrada. Ah, eu postei um vídeo ontem, canal Falando de Cristo na Estrada, daquele trabalho, aquela pregação que eu fiz na igreja Pioneiros, né? Já está postado lá também. Domingo agora eu vou estar pregando na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central, Nova Jerusalém, tá? E aí já na terça-feira vocês vão ter esse vídeo. Por quê? Porque é uma série que eu preguei. Eu preguei lá na Nova Jerusalém, falei sobre Abraão, né? Nessa relação de alianças, convocando esses personagens do Velho Testamento, perguntando se eles foram salvos pela graça ou se pelas obras. Todos responderam que foram pela graça, quem tomou a iniciativa foi Deus, que a salvação, quem justifica sempre foi Deus. E a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa de reconhecer que somos pecadores, né? Paulo vai dizer que todos nós pecamos. Não há diferença de salvação para fulano e para Bertano, tá? Todos nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Quem justificou Abraão foi Deus. Quem justificou, nós estudamos aqui, né, um outro personagem que foi Moisés, também foi Deus. Convidei Davi, né? Eu tive o privilégio de pregar sobre Davi lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Pioneiros, e já está no Falando de Cristo na Estrada. Tá baixo mesmo, a Vilma tá falando do som aqui que tá na internet que tá baixo. Eu ia até perguntar para ela, né? Porque eu abaixei aqui, deixa eu ver agora. Aham. Vem aí, meu bem, como é que tá chegando, vocês aí também, tá? Sempre que chegar diferente aí para vocês, vocês podem estar falando para mim, né? Também aí para ver como é que tá chegando aí, tá bom? Agora sim, agora acredito que vai chegar muito bem aí para vocês, né? Então, eu tenho um monitor aqui, como eu trabalho com fone de ouvido, vê aí se ficou bom agora, né? Eu acredito que tenha
ficado bom, né? Pelo menos mostra aqui que tenha ficado bom, tá? Então, esse vídeo da Pioneiro já está postado aqui, que é o vídeo que eu falo sobre Davi. Então, olha só. Preguei sobre Abraão na Nova Jerusalém, tá aí o testemunho dele. Depois eu tive o privilégio de pregar na Cidade Alta 2, né? Eu preguei sobre Moisés, lá na Cidade Alta 2. Na Pioneiros eu preguei sobre Davi, né? Fechando aí esses 3 personagens, eles respondendo aí que foram salvos pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, após terem confessado os seus pecados, né? E domingo agora eu vou falar sobre a Aliança da Graça, na Nova Jerusalém. E eu vou transmitir ao vivo pela página aqui da rádio e depois vou estar postando também no Falando de Cristo na Estrada para completar aí, tá? Bem, a semana que vem, segunda-feira, né, já que amanhã, amanhã, sexta-feira, amanhã tem programa, né? Então amanhã eu quero bater um papo com vocês sobre esse tema da nova aliança, tá? Nós vamos estudar durante 4 lições, 4 semanas, para fechar esse trimestre sobre a promessa de Deus, que é a aliança eterna. Durante 4 semanas nós vamos estudar sobre a nova aliança. Tá? Você tem curiosidade aí para saber se há diferença, se uma é desdobramento da outra, se as 7 alianças que nós apresentamos aqui, se elas conversam entre si, né? Se elas distanciam em algum momento, se elas se conversam. Pois é, fica com a gente aí. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal Falando de Cristo na Estrada ou no Facebook aqui na página da Rádio WF, dá uma olhada aí na nossa playlist, tá? Playlist nossa tem os programas Falando de Cristo aqui para você entender. Tem Falando de Cristo na igreja e tem Falando de Cristo na estrada. Bom, antes de começar e orar aqui, deixa eu falar com vocês. Esse final de semana, provavelmente sábado e domingo, eu estarei visitando um lugar muito bonito e estarei tendo a oportunidade de usar aquele lugar lindo, essa natureza, né? Vou mostrar para vocês lá no Falando de Cristo na Estrada. A Vilma já está preparando para mim umas mensagens, né, para combinar com aquele momento e eu vou ter o prazer de estar postando para vocês. Na segunda-feira estarei retornando em trabalho lá para Tarilândia. Eu fiz um vídeo lá de Tarilândia, né, colocando uma mensagem muito bonita do livro A Grande Esperança, que é Jesus, né, lá de Tarilândia. Mostrei um pouco da cidade de Tarilândia e quem sabe dessa vez agora alguém abra as portas de uma igreja para eu estar orando com algum representante lá e mostrando uma igreja lá. Tem 3 igrejas muito bonitas lá, tá? A Assembleia de Deus, igreja muito bonita. A Batista Nacional, linda igreja. Eles ficaram de abrir a igreja para mim e eu saí antes, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, pequenininha lá também, mais bonita. Gente, eu não quero mostrar só a igreja bonita não, tá? Não é isso não. Eu quero mostrar aquela que eu vejo que tem condições de eu falar com a pessoa, né? Você passa por da igreja, nem sempre o pastor mora ali, né? Então, as assembleias, os pastores geralmente moram lá, né? Fica mais fácil, né? A Adventista, por exemplo, não, né? Mas é assim, então sempre que tem oportunidade, que eu não faço programação, né? Sempre que eu tiver oportunidade de eu chegar e a pessoa me permitir filmar a igreja, né, e postar, eu faço para vocês, né? Aquela primeira igreja que eu filmei lá em Alvorada, a Congregação Cristã do Brasil, as irmãs estavam ali, ela falou, tá fechada a igreja, mas se o senhor quiser filmar aí do lado de fora, pode filmar. E aí eu tive a oportunidade de filmar lá, uma igreja realmente muito bonita, né? Obrigado pelos comentários aí. Vamos orar para começar aqui o nosso tema? Vamos? Oremos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos para estudar a sua palavra. Senhor, a nossa cidade hoje teve algumas percas, mas entre elas, 2 chegaram aqui para mim como informação. Essas famílias enlutadas, tristes, que o Senhor possa abraçar e confortar. Estejam com eles nesse momento. Aceite os nossos pedidos de orações feitos aqui através desse canal, seja com cada família aqui representada. Derrame a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Vilma, veja para mim como é que tá o som aí, fala comigo aqui que eu quero falar com vocês então a partir de agora dessa lição, né? Nós estamos finalizando, portanto, aí já para entrar em definitivo na Aliança da Graça. Essa semana, que é a lição número 9, nós falamos sobre o sinal da aliança. E qual é o sinal da aliança apresentado na Bíblia, palavra de Deus? O Santo Sábado do Senhor, né? Então nós vimos aqui em Êxodo capítulo 31, verso 16, está escrito, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração, tá? A Vilma não me deu retorno, acho que ela não me ouviu, eu preciso do retorno de alguém aí, me dá um retorno aí do outro lado, né? Senão eu vou continuar assim mesmo, tá?
Então, aqui está escrito... Aí, a Vilma falou que tá ótimo, então tá bom. Êxodo... mas tá travando lá na... Quem tá travando aí na internet, irmãos, dá uma olhada aí, porque eu tenho 3 monitores aqui. Quando trava, agora eu sei, né? Eu tenho um bem aqui, outro ali, 3 monitores, tá? Quando trava, eu sei. Se alguém tiver aí travando aí, igual o irmão falou aí, dá uma olhada na internet aí, tá? Sai e volta, né? Que aí resolve o problema, tá? Então, aqui nós já vimos, eu já passei aqui na terça-feira, o sábado como sinal, aliás, segunda-feira, né? Sábado como sinal da aliança. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por sinal perpétuo de geração em geração. Palavra de Deus, em Êxodo capítulo 31, verso 16. Nós aprendemos também sobre a origem do sábado. Muita gente prega a origem do sábado sendo lá em Êxodo, capítulo 20, ou melhor, para você se localizar no tempo, no Monte Sinai, quando Deus chama Moisés, né? Fala, Moisés, sobe aqui, eu quero bater um papo com você, e entrega para Moisés, pede para Moisés escrever um livro, né? Que ele vai chamar de livro da aliança, e realmente ali é o livro da aliança, porque o sangue do animal é espargido sobre esse livro. Esse livro, depois de confeccionado, é entregue aos levitas e colocado ao lado da Arca da Aliança. Vocês lembram que a Arca da Aliança, aquela feita de acácia e ouro, ela ia ficar num lugar especial no santuário, no lugar santíssimo, né? Tinha o propiciatório, ali tinha os 2 querubins, o Shequiná. Pois é, essa arca ela foi feita especial a pedido de Deus para receber e guardar o quê? As tábuas dos mandamentos de Deus, aquelas 2 tábuas que Deus escreve com seu próprio dedo. Ali ele representa a lei moral, o seu caráter de Deus, e esta lei ela é eterna. No livro de Moisés, elas estavam contidas lá também, conforme a gente vai ver lá em Deuteronômio, e muitas outras leis civis, de saúde, né? E, é claro, o livro, nós tivemos aí mudanças, grandes mudanças no livro de Moisés, né? Mas as tábuas, não. Os 10 mandamentos, você não pode falar que Deus permite você matar, roubar, adulterar, tá? Não, viu? Nada disso. Então, se conscientize aí, tá? Que os 10 mandamentos de Deus é eterno, tá? O sábado de Deus é eterno como sinal da aliança. Isso nós acabamos de ler aqui. Então, a origem do sábado não é lá no Monte Sinai. A origem do sábado é na semana da criação. Isso, depois que Deus termina ali o 6º dia, ele vai falar sobre o sábado. Ele não precisava descansar, né? Ali ele está dando um exemplo já de relacionamento. O homem também não estava cansado. Deus, ele depois de ter criado o homem, ele agora tira esse dia especial, ele abençoa, santifica, né, e descansa nesse dia para já ter esse sinal de aliança. O que é aliança? Aliança é relacionamento. Então, sábado, lá no Sinai, ele é um sinal de relacionamento. Então, a origem do sábado, vamos lá, fazendo as correções, não está no Monte Sinai. O sábado tem origem lá na semana da criação, tá? E onde é que a gente vai ver mais o sábado antes do Monte Sinai? Êxodo capítulo 16, no verso 23 principalmente, né? Quando você olha ali na estrutura do texto, o momento daquele texto está acontecendo antes do Monte Sinai. O contexto ali está falando do maná, falando, olha, durante 6 dias Deus vai enviar alimento para vocês, o maná vai cair do céu, tá? Mas o 7º dia não, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não terá. Qualquer outro dia da semana, segunda, terça, quarta e quinta, se você pegar em dobro mais do que você precisa, vai apodrecer, vai dar bicho. Mas na sexta-feira você pega em dobro, tá bom? E não vai apodrecer. Então vocês veem que aí Deus, né? Ele está cuidando do povo, ele está dizendo, mostrando para o povo, olha, vocês têm que entender que quem cuida de vocês sou eu. Para nós hoje, aplicando a nossa vida, às vezes, a gente vê aí na internet, né? Gente se exibindo aí com as picanhas, com cerveja, com isso e com aquilo. O pessoal tá muito exibido aí na internet. É legal, né? Eu tô falando exibido assim, mas não é crítica não, tá? É legal, né? A internet tá aí justamente pra gente fazer figuinha pros amigos, né? Fazer chacota. Só que alguns passam a acreditar que ele tem todo esse alimento, essa fartura, porque ele é uma pessoa batalhadora, ele é uma pessoa que trabalha, e por ele trabalhar e ele ganhar muito dinheiro, ele pode comprar isso, ele pode comprar aquilo, e agora ele começa a achar que o eu, né, eu posso.
eu posso. Não, não é bem assim, né? Você tem porque Deus permite. Aliás, tudo pertence a Ele, até a sua vida, né? O ouro e a prata, tudo pertence a Deus. Então ele fala, ali ele está colocando o povo em seu lugar. E mostra também que se você não trabalhar no sábado e dedicar o sábado como dia do Senhor, né? Para santificar, abençoar, ajudar o próximo, né? Um dia não de benefício próprio para você, mas para estar abençoando, ter essa comunhão com Deus, com as pessoas, você não vai passar fome, né? Ele está mostrando isso aqui para o povo. Então, ali é uma maravilha. Êxodo 16, né, 23, falando ali do maná, está acontecendo antes do Monte Sinai, tá bom? E aí na terça-feira, o tema da terça-feira falou do sábado como sinal da aliança, né? Ele vai dizer, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração entre mim e os filhos de Israel. É o quê? Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento, né? Então Deus aqui ele coloca o sábado como sinal da aliança. Que aliança é essa? Aliança da graça, tá? Toda a Bíblia, nós já apresentamos aqui, todas as alianças são aliança de graça. Uhum. O povo não tinha nada especial lá para merecer a salvação, que Deus livrasse ele do decreto de morte lá de Faraó, né? Que tirasse ele lá do Egito, que conduzisse eles no êxodo, né, a terra prometida, a terra santa, né? Não, eles não tinham nada de especial. O que tinha de especial era a promessa que Deus tinha feito aos antepassados. Deus cumpre a promessa, né? E aqui ele estabelece o sábado dessa maneira, tá bom? Bom, a minha água já está aqui, eu quero cumprimentar alguns amigos, e hoje eu vou falar de duas coisas bem rapidinho. Eu vou falar de o sábado. Nós já vimos como é sinal da aliança, né? Que é sinal da criação, mostra Deus como criador, lá na semana da criação. Deus mantenedor, né, do alimento aqui em Êxodo 16, sinal perpétuo da aliança da graça, e eu vou falar agora dele como sinal de santificação. E aí você pode interpretar assim, bom, santificação significa separado para algo especial em prol da causa de Deus. Então, quando você vê um grupo de pessoas que guarda o sábado, né, é um grupo de pessoas separadas, né, para tal obra, tá? Pelo menos isso é a vontade de Deus, né? Talvez isso não aconteça na prática. O povo hebreu, o povo judeu, eles foram escolhidos para quê? Foram abençoados para quê? Para abençoar as outras nações através das bênçãos que Deus derramava sobre eles. Eles deveriam estar atraindo as nações para Deus. E eles fizeram foi afugentar essas nações, né? Eles pisaram feio na bola, ficaram ali num lugar geográfico específico, muito apropriado, no coração ali, né? E era para aquela bênção, não era para benefício próprio. Aliás, Deus abençoa a gente, irmãos, não é para benefício próprio, tá? Quando Deus tira você da escravidão do pecado, Ele te liberta, né? Isso é graça, você não merece, eu não mereço. Quando Ele faz esse resgate, Ele está convocando você para participar do time de resgatadores, para participar do time de libertadores. Sabe que tem muita gente rica que não entendeu ainda para quê ele é rico, ou por que ele é rico. Ele olha assim e fala, olha, eu não mereço tudo isso, né? Ele olha para o carrão na garagem, aliás, 1, 2, 3 carros, já pensa, não, final de semana eu vou olhar, vou andar com meu jet ski e tal, a minha conta tá gorda no banco, eu nem sei como eu vou gastar tudo isso, né? Fica falando tal dessa riqueza toda, e ele não percebe por que foi que ele tem. Por que Deus permitiu? Por que Deus deu para ele, né, esse dom, essa coisa boa de ser rico, né? Ele não sabe. Muitos outros também, não falando só da riqueza, mas Deus dá uma inteligência de interpretar a palavra de Deus, dá uma voz maravilhosa, e aí ele vai usar a voz só para ganhar dinheiro, né? Vai ser locutores, serão cantores, né? Prega o dom, faz com que o dom se transforme em talento para benefício próprio. E aí a gente está vendo, né, que as pessoas não estão entendendo o que fazer com os dons. Os dons é para usar para as causas de Deus, né? Então eu quero cumprimentar aqui a Solange Rabelo, Wanderson William, meu irmão, que Deus abençoe, tá? Ele saiu, voltou, deu certo ali. Genildo Binicar, paz do Senhor, Genildo. Quero cumprimentar a irmã Edineia, muito obrigado. Irmã Deulice, a Tati. Tati, tudo bem aí?
Que bom, né? Já indo na igreja, a Tati canta, né, Tati? Lá no Espírito Santo. A Tati batizou na nossa igreja aqui e foi lá para o Espírito Santo. A Helena Santiago tá lá em Urupá, um abraço, viu, Helena? Né? O Wanderson, gosto muito de suas pregações. Você poderia, no final, fazer um bate-bola de perguntas para você responder. Só uma sugestão. Obrigado pela sugestão, viu, Wanderson? Muito obrigado, viu? Eu tenho que aprender a diminuir o tempo, né? Eu tenho 1 hora para fazer o programa e às vezes eu me excedo muito aqui. Eu me emociono falando a palavra de Deus. Na igreja também. Eu chego lá, a pessoa fala, ó, 30 minutos para pregar. Eu não consigo terminar com 45. Aí eu gasto mais 5 finalizando em oração. E eu sei que às vezes é cansativo, né? Mas a gente tem tanta coisa para falar desse Deus maravilhoso e ele não cansa da gente, né? E que às vezes eu não consigo parar realmente, né? Para poder dar espaço para essas questões. Irmãos, Êxodo capítulo 31, verso 13, fala do sábado como sinal de santificação, né? Está escrito, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Bom, ele já tinha pedido para a gente lembrar do dia do sábado como Criador. Aliás, lá em Apocalipse, as 3 mensagens angélicas, a primeira mensagem que a igreja deve estar pregando agora, na atualidade, remete para pregarmos para todo mundo, para que as pessoas se voltem para o Deus Criador. Ele fala que ele criou os céus, a terra, a mesma coisa que está ali relacionada ao sábado, né? Lá em Apocalipse, capítulo 12. E aqui ele está dizendo, olha que lindo, certamente, Deus ele já falava assim, com certeza, né? Com certeza vocês guardaram os meus sábados. Por que vocês não guardaram o meu sábado? Porque é sinal entre mim e vocês, de geração em geração. Tá vendo aí? Para quê, Senhor? Para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Bom, se você tem uma igreja santa, uma igreja separada, saiba, irmãos, que é o papel do Espírito Santo, né? Deus, Espírito Santo, que está fazendo o trabalho de santificação. Lembra que eu já preguei para vocês que a ordem é justificação, depois santificação, e lá no futuro, né, a glorificação? Justificação é a raiz. Então nós precisamos, para dar frutos, fortalecer a raiz. As pessoas precisam entender que quem toma essa iniciativa é sempre Deus. Talvez eu esteja pregando para alguém que fala, não, eu já tomei a iniciativa, eu estou orando, né? Eu já estou conversando com Deus. Você está dando resposta ao trabalho do Espírito Santo. É uma resposta, né? À atitude do Espírito Santo. Aqueles que não resistem ao Espírito Santo, aceita Jesus como Criador, Salvador, mantenedor, ele entra no processo de santificação. E no processo de santificação, é o próprio Deus Espírito Santo que nos ajuda e é obra para a vida inteira. Tá? Então, Êxodo, capítulo 31, do verso 12 até o verso 17, irmãos, é um texto excepcionalmente rico a respeito do sábado, né? E vem logo após, vamos na cronologia bíblica, vem logo após as orientações do Senhor, a construção do santuário, e depois do estabelecimento dos rituais ali no santuário, que acontece ali em Êxodo 25, capítulo 25, verso 1, até Êxodo 31, 11, né? Ali Deus vai falar sobre o santuário, Deus vai falar ali sobre os rituais, né? Tudo indicando já para o quê? Para o evangelho de Deus, tá? Então, Êxodo capítulo 31, eu quero ler com vocês, se você tiver aí a sua Bíblia, leia comigo, é muito rico esse texto, né? A respeito do sábado, a partir do verso 12 até aqui o verso 17, e depois eu vou repetir ele aqui, né, para vocês estarem compreendendo. Deus fala assim, o sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Esse é o título aqui na Bíblia. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá. Por qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia, do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração.
entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento, tá? E aí o verso 18 termina, né? Termina dizendo, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Então, o conceito do sábado aqui é um sinal. Agora, invisível ou visível? É um sinal visível, exterior e eterno entre Deus e o povo, né? E é expresso dessa maneira, pela primeira vez, aqui na Bíblia, após ele ter dado a orientação a respeito dos rituais ali do tabernáculo. Então o texto contém alguns conceitos impressionantes que merecem um pouco aí da nossa atenção. 2 novas ideias são reunidas nesse texto aqui, né? Primeiro, aqui nós vemos o sábado como sinal de conhecimento e vemos o sábado também como um sinal de santificação. Quando você considera o sábado no aspecto relacionado a conhecimento, a compreensão hebraica de conhecimento, irmãos, inclui aspectos intelectuais, relacionais e emocionais. Tem muita gente que fala que conhece Deus, né? Você tem conhecimento? Não, eu conheço Deus. Hã? Você conhece a palavra de Deus? Sim, eu conheço a palavra de Deus. Eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem muita gente douta, né? Na cultura bíblica, conhece de fato, pessoas que se formam, faz teologia, PhD, doutorado, né? Ah, eu tenho grande conhecimento. Será que a pessoa tem conhecimento conforme os hebreus relaciona, né? Conhecimento? Conhecer não significava simplesmente saber de um fato. Tem muita gente que sabe muito da Bíblia. Especialmente quando uma pessoa estivesse envolvida naquilo, né? Então, conhecer também significava o quê? Ter um relacionamento significativo com a pessoa conhecida, né? Eu conheço a Vilma, então eu tenho um relacionamento com a Vilma, né? Eu conheço meu filho, eu tenho um relacionamento com o meu filho, né? E muitas vezes tem casais que passam 10 anos, depois olham para o outro e falam, eu não te conheço, né? Eu não te conheço. Eu também não te conheço. Aí começa, né? Então, conhecer, cabe muitas outras coisas, não só conhecer de fato, né? Simplesmente saber o que está escrito aqui. É ter um relacionamento, uma convivência com Deus. Né? Assim, conhecer o Senhor significava estar no relacionamento certo com Ele. Você conhece a Deus? Sim, eu conheço a Deus. Bom, João vai falar mais sério, né? Ele fala, muitos falam que me conhecem, né? Mas não guardam os meus mandamentos. Aí ele fala, então são mentirosos. Muitos falam que me amam, mas não guardam os meus mandamentos. São mentirosos. Então, João traz isso para o conhecer, né? O amar para a questão relacional e de obediência a esse Deus eterno. Então, conhecer o Senhor significava estar no relacionamento certo com Ele. 1 Crônicas 28:9 diz servi-lo. Isaías 11:2, temê-lo. Isaías 43:10, crer nele. Salmo 9:10, confiar nele, buscá-lo. Jeremias 10:25 diz que invocar o seu nome. Então, irmãos, conhecer a Deus, tá? É você estar num relacionamento certo com Ele. Agora, quando você tem um relacionamento certo com Ele, você fala, eu conheço. Eu sei, eu creio em tudo que está escrito aqui. Eu creio que o meu Deus foi capaz de abrir o Mar Vermelho e as pessoas passaram em terra seca. Eu sei. É como se eu estivesse vendo ali. Eu acredito nesse Jesus maravilhoso que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou. Eu creio nisso. Então você realmente crê. E se você olhar para o futuro, as promessas que virão após, né, todas essas catástrofes que a Bíblia também deixa colocada, o momento que nós estamos passando, né? Eu creio no céu, eu creio. Eu creio na segunda vinda de Jesus. Mas eu creio também
naquilo que eu tenho que fazer como uma pessoa que foi salva por ele, que entra no processo de santificação. Eu tenho que acreditar da mesma maneira que eu acredito nas promessas boas. Eu preciso acreditar eu acredito que eu preciso ser uma atalaia, que eu preciso pregar o evangelho, que eu preciso falar desse amor para as outras pessoas, que eu preciso dar o meu testemunho porque eu creio. Então, irmãos, conhecer significa isso. Significa que você tem que servir a Deus. E como é que você serve a Deus? Servindo as outras pessoas, né? Tendo esse relacionamento com Ele. Você temer a Deus, o temor aqui não é só de medo, né? Temê-lo aqui é de respeito. Quantas pessoas que falam que conhecem a Deus e não respeitam a Deus? Olha as brincadeiras aí, na internet, nos carnavais das vidas, nas artes, né? As pessoas não estão temendo, não estão tendo o devido respeito a Deus, né? E nós precisamos, de fato, crer nele. Irmãos, está sendo muito difícil. A gente vê as pessoas, principalmente nessas condições em que nós estamos vivendo, de pandemia, numa batalha, numa guerra, né? As pessoas às vezes falam que crer realmente em Deus, mas, de fato, se Deus olhasse para ela, né, como falou para Pedro, você anda aqui sobre as águas, venha até onde eu estou, né? Se ele fala para você, por exemplo, olha, você fica tranquilo, pode guardar o meu sinal, né, o Santo Sábado, que você não vai passar fome, vai ficar tudo bem, eu vou cuidar de você. Então, crer nele, né, implica muita coisa. Confiar em Deus, irmãos. Confiar em Deus. Como é que você pode confiar numa pessoa se você não tem um relacionamento com ele, né? Olha, para você confiar numa pessoa, você precisa amar essa pessoa. Você precisa realmente, né, ter um relacionamento, uma convivência diária com essa pessoa. Está muito difícil, né? Acreditar nas pessoas. Mas nós não podemos transferir essa desconfiança para Deus. Será que é assim? Você já viram pessoas falando, né? A respeito da morte. Você fala, conhece Deus? Sim. Acredita em Deus? Sim. Bom, a Bíblia fala a respeito da morte. A Bíblia fala a respeito da morte, que para aqueles que estão no Senhor é um sono, né? A Bíblia fala. E aí tem pessoas que falam, mas eu não sei como é lá do outro lado. Vai que não é assim. Já viram isso? Já viram isso, né? Então a gente fica nessa desconfiança. Será que ele vem mesmo? Será que o céu é assim mesmo? É uma desconfiança. Será que o mundo foi feito dessa maneira mesmo? Não, será que é o sábado? Será que é o domingo? Bom, mas Deus não fala em nenhum lugar sobre o domingo, só fala sobre o sábado. Mas será? Né? Buscar, o salmista, lá no Salmo 9, verso 10, diz que esse relacionamento de conhecer a Deus envolve também buscar. E como é que se busca a Deus? Para conhecer a Deus, nós temos a palavra de Deus e nós temos um relacionamento pessoal de Deus, né? Nós podemos ver Deus de várias formas, né? Mas nós temos a Bíblia. E para buscar a Deus, irmãos, para buscar a Deus, a primeira fonte realmente é a oração, tá? Nós vamos buscar a Deus através da oração. E nessa época agora, a gente percebe, nós tivemos uma reunião importante na minha igreja, por isso na terça-feira eu não fiz o programa, né? Então nós estamos, já quero até aproveitar e avisar a todos os irmãos adventistas aqui da Nova Jerusalém, que os cultos, respeitando aí as medidas, né, protetivas em relação ao sanitário, né? É isso que fala? É isso mesmo, né? Nós temos lá o medidor de temperatura, nós temos álcool em gel, distanciamento dentro, né, da igreja, o limite da igreja é 30%, tá bom? Então, respeitando aí essa exigência sanitária de saúde, essa é a palavra, nós estamos com os nossos cultos, a partir de terça-feira, nossa reunião, já tivemos culto ontem, tá? Então nós vamos ter aí domingo, tá? Quarta-feira de oração, e vamos ter o nosso sábado, tá? Então todos estão convidados aí dentro desse limite, lembrando os irmãos aí, tá? Então, irmãos, como é que a gente busca o Senhor? Principalmente através da oração. E nessa reunião a gente discutia, né, não só a nossa igreja, mas
várias outras denominações, os líderes têm notado, por exemplo, que os jovens têm se distanciado da igreja, têm se afastado da igreja. E um dos motivos apontados é a facilidade, né, que a internet dá deles estarem assistindo essas séries. As séries são muito bem produzidas. A série é uma novela moderna, né? Ela tem um tempo mais curto ali, mas ela deixa aquele quesinho, né, para você querer assistir o próximo capítulo, e elas são boas, elas são muito bem produzidas, né? Qualidade de som, de imagem. Hoje todo mundo tem acesso aí, de graça, né, ou pagando bem pouco por mês, a essas séries, a jogos, a futebol, a tudo isso, né? Então nós temos aí tudo isso que era difícil para a gente antes, agora você tem tudo isso aí realmente ali no clique da sua mão, né? E não só os jovens, eu vejo os adultos também, né, se afastando da igreja, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando nós sabemos que para conhecer a Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele, para ter esses outros que eu disse aqui, né? Para você servir, para você respeitar, para você crer, para você confiar, né? E agora você buscar a Deus. Buscar a Deus. A gente, para passar ali um momento de oração com Deus, 1 hora, 2 horas. O que é isso? Né? As nossas orações são muito corridas, né? Muito corridas. E olha que nós temos famílias grandes, nós temos amigos, né? Aliás, eu quero fazer um pedido para vocês hoje. Nosso colaborador, meu irmão Jaime Calbi, dona Margarete, receba aí o nosso abraço, tá? Um abraço realmente fraterno. A família Calbi hoje se despediu, né? De uma maneira muito triste, né? Nós tivemos mais um amigo aqui também, sargento. Já estava aposentado, né, da Polícia Militar aqui da cidade de Rolante Moura, que também foi descansar, espero que esteja descansando no Senhor, mas fica aquela tristeza, né, e as pessoas às vezes não sabem por que orar, né? Vou orar, como é isso, né, como eu vou passar esse tempo com Deus, né, orando? Pois é, a gente tem todas essas famílias para a gente estar orando, colocando na mão de Deus, para que essas pessoas não atribua a Deus, né, o que está acontecendo nesse mundo aí. Nós devemos atribuir tudo isso ao pecado, é o pecado que faz tudo isso, né? Esses momentos de tristeza, de dor. E a Bíblia vai dizendo, olha, um dia vocês irão ressuscitar, serão transformados, terão um encontro com Deus no céu, né? Vai ser um lugar maravilhoso, estou preparando, pode confiar em mim. Então nós temos muito para buscar a Deus. Buscar a Deus para o nosso benefício próprio, sim, né, em condição de relacionamento, mas também nas nossas orações intercessoras. E não é nem... Eu já preguei sobre isso um dia num evento aqui, que às vezes o importante não é nem o conteúdo, às vezes nós nem sabemos como expressar o que nós queremos orar. Mas esse tempo, como se você estivesse ali no colo do Pai, ele te fazendo ali um afago. Como é bom, né? Você ter aquele momento com seu filho, de passar a mão na cabeça dele, né? De ouvir ele, você poder aconselhar, abraçar, né? Como é ruim quando o filho não te dá essa oportunidade, não é mesmo? Pois é. Então, nós devemos buscar mais a Deus, né? E Jeremias diz que nós precisamos invocar o seu nome. Invocar o seu nome. E Jeremias fala em invocar o nome de Deus dentro do aspecto relacional, de crer, de confiar, né? Invocar realmente o nome do Senhor, acreditando que Ele realmente está nos ouvindo, porque Ele está nos ouvindo, né? Então é muito bom quando você fala, eu conheço a Deus. Bom, você conhece a Deus, então você serve. Você teme, você respeita, você crê, você confia, você busca, você invoca o nome de Deus. Aí sim, não é apenas um conhecimento didático. Fala, não, eu conheço, eu já li tudo isso aqui, eu sou mestre em profecia. E não tem aí, né, o que os hebreus colocam sobre conhecimento. O autor ele vai fazer uma pergunta para nós. Ele fala, olha, consultando os textos que vocês leram aqui, né? De que maneira esses textos nos ajudam a entender o que significa conhecer o Senhor? Bom, mas eu já disse aqui, né? Servir e temer a Deus, ter fé, ter confiança nele, invocar o seu nome, 2 pontos.
esses aspectos revelam como conhecer a Deus, que é bem mais do que teoria. Então, irmãos, conhecer a Deus é ter um relacionamento certo com Ele, vai muito além de teoria. Eu falo para os meus amigos, eu falo para os meus filhos, experimente Deus. Eu vejo as pessoas lutando para lá e para cá, né? Tentando vencer na vida, tentando vencer nos estudos, mas lembre-se, você que está aí do outro lado e que em algum momento vai assistir, seja lá quando for, lembre-se, não esqueça, você não precisa fazer isso sozinho. Você tem Deus, o mais poderoso, o Criador. Crer nele é você olhar e falar, olha, ele foi capaz de ressuscitar mortos, de curar, de fazer aleijado andar, cego enxergar. Esse é o Deus que eu quero servir, vale a pena. Vale a pena. Não precisa entrar nos desafios sozinhos. Convoque ele, chame ele para te ajudar. Fala, Senhor, aqui estou porque sozinho pode até parecer que eu consigo. Né? Então, nessa lição nós vimos aqui que o sábado também é um sinal de santificação. Né? Significa que o Senhor santifica o seu povo. Você pode comparar isso lá em Levítico 20, verso 8, né? Em Deuteronômio 7,6, que ele diz lá em Levítico, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Ele fala, eu sou o Senhor que vos santifica. É Deus. É Ele que fala sobre a santificação do sábado, sobre a santificação do povo. E lá em Deuteronômio 7,6 ele diz, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Para quê? Para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Povo santo, separado. Né? Para que foram e para aquele que somos separados? Para atrair as pessoas à salvação. A esse Deus maravilhoso, o Deus que salva, o Deus da graça. Então, irmãos, o processo de santificação é obra do amor redentivo de Deus e revela a salvação e redenção. Tanto justiça, justificação, quanto a santificação são obras dele. Mas lembre-se, primeiro, justificação, viu? Justificação é a raiz. Não tem como você entrar no processo de santificação sem ser justificado por Deus. Na justificação, você confessa os seus pecados, reconhece, você precisa disso, tá? Olha, Davi passou 1 ano para reconhecer, né, aquilo que ele tinha feito. O adultério com Betseba e o assassinato do marido dela, né? 1 ano, e ele ficou doente. Ele revelou isso aí no Salmo 32 e está aí no canal Falando de Cristo na Estrada. Assista aí, eu preguei sobre isso domingo passado, sobre Davi. E ele registra o seu arrependimento no Salmo 32 e no Salmo 51. Fazem parte dos salmos penitenciais de Davi, que os judeus, ali os hebreus, eles cantavam esses salmos, especialmente no dia da expiação, tentando buscar, né, encontrar a salvação, como Davi encontrou. Mas Davi revela como encontrou. Ele passa 1 ano, Deus usa Natã, usa o profeta, e aí Davi reconhece. E quando Davi agora, que antes estava tendo a sua justificativa própria, não, eu sou rei, eu sou o cara, eu posso. Tem muita gente fazendo justificação própria, irmãos. Tem muita gente fazendo justificação própria. Se você tem justificação própria, você não tem justificação pela graça. Né? Tem muita gente que fala, não, eu faço isso, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom. Ela está se justificando. Não é pelas obras, não é pelas obras. Deus quer que você pode ser uma pessoa boa, né? Deus não está falando que você não é uma pessoa boa, mas tem muitos, e aí você sempre vê na mídia, né? Tem muitas pessoas que, entre aspas, aparentemente são boas. Pessoas que ajudam a cuidar de seres humanos, mas lá escondidinho, ela tem ali um defeito grande, né? São aqueles pecados encobertos, aqueles pecados escondidos que ela esconde de quem? Das pessoas, mas não esconde de Deus.
Ah, e aí ela se apresenta e quando vem conversar com você, ela fala, não, irmão, eu, por exemplo, né, eu faço isso e isso de errado, mas eu tenho um coração muito bom, eu ajudo, eu faço isso, eu cuido. Né? Davi era assim, humano, e ele ficou doente. Né? Ele vai falar que os ossos dele estavam em ressequidão, né? Ele estava muito doente. Ele reconhece, ali o Salmo 32, ele vai falar, bendito o homem a quem Deus não acredita. E Paulo, lá em Romanos capítulo 4, Paulo usa Abraão como justificação pela fé, e depois ele usa Davi. Ele fala, olha, para Davi também foi creditado a Davi. Né? Mas, lembra-se, na justificação Deus pega o pecado. Você pode demorar, talvez você demorou até hoje, não sei quantos anos você está aí sem confessar o seu pecado. Davi foi humano. Mas quando Davi confessa o pecado, quanto tempo Deus demorou para perdoar? Imediato. Né? O Novo Testamento vai dizer isso. Imediato. Né? E agora Deus pega o pecado de Davi e joga no fundo do mar. E quando você confessa o seu pecado, ele pega o seu pecado, amassa e joga no fundo do mar. Ele quer dizer o seguinte, olha, eu não lembro mais, eu não jogo mais na sua cara, nunca mais isso vem à tona. Ele tira de você essas vestes de pecado suja, mas você ainda está nu. E nudez na Bíblia também é sinal de pecado. E o que ele faz? Ele agora veste você com a própria roupa dele, né? Isto é justificação pela fé. Pega seus pecados, joga fora, amassa, não vai te lembrar mais dele, mas você ainda está nu, agora ele cobre você com a sua justiça. Então, primeiro sempre é justificação. Agora, depois que você aceita a justificação porque é de graça, aí sim, o Senhor te coloca num relacionamento com ele, e nós vamos chamar de relacionamento de aliança, e sempre foi assim, e aí sim é o processo de santificação. Ele diz, eu sou o Senhor que vos santifica, aqui em Levítico 28. Portanto, nesse contexto do sábado, o sábado é um sinal que dá conhecimento de Deus como o Deus santificador. Então nós já vimos lá a origem do sábado na semana da criação, sinal de Deus como Criador. Ele deixa lá para a gente lembrar que Ele é o Criador, que nós não somos espécies evolutivas, que houve um Big Bang, né? Não, nós somos criacionistas, é Deus quem fez. Ele deixa o sábado lá, e agora aqui ele está deixando o sábado também como um sinal de Deus como santificador. Lembrando também, acho que eu vou chegar nesse tema aqui, se não chegar eu quero lembrar que Deus também, o sábado, como libertador, né? Depois que ele tira o povo ali do Egito, tá? O Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz que o sábado foi dado ao mundo como sinal do Criador. O sábado também é o sinal de Deus como nosso santificador. Tá? Irmãos, para encerrar esse tema, Êxodo capítulo 20, verso 8 diz, lembre-se do dia de sábado para o santificar, lembrando do sábado. O sábado foi e é um sinal para que o homem se lembrasse. Está aqui, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Então o uso da palavra lembrar pode servir para várias funções. Em primeiro lugar, lembrar-se de algo envolve o quê? Olhar para trás. Pensar no passado. Nesse caso aqui de Êxodo, o sábado nos indica a criação feita por Deus, que culminou com a instituição do sábado como dia semanal de descanso, lá no Jardim do Éden, e também como uma comunhão especial com o Senhor. A ordem para que nos lembremos também tem implicações para quando? Para o presente. Não devemos apenas nos lembrar do sábado, conforme Êxodo 28 diz, mas devemos ir além. Nós devemos também observá-lo e guardá-lo, conforme está aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso 12. Portanto, o sábado tem implicações importantes para nós também hoje. Nós devemos lembrar de Êxodo, olhar para trás, ver que Deus é o Criador. Nós devemos observar e nós devemos guardar, porque onde está? Deuteronômio capítulo 5, verso 12, palavra do Senhor. Por fim, a lembrança do sábado também nos indica o futuro. A pessoa que se lembra de guardar o sábado, ela tem um futuro promissor, rico e significativo com quem? Com o Senhor do sábado. Nós estamos falando de um sinal de aliança, nós estamos falando de um sinal de relacionamento. Quem é que instituiu esse sinal? Foi o homem que fez a proposta do sábado para Deus? Ou foi Deus que fez o sinal,
Foi Deus que fez a proposta. Vocês vão guardar, né? Conforme eu li aqui na abertura, né? Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Então foi Deus que faz a proposta. Não se aceita se quiser. Você entra em relacionamento com Deus, aceita a aliança com Deus. Se você quiser, você pode dizer que não. Senhor, eu não aceito essa aliança com o Senhor. Você tem livre-arbítrio, né? Então, essa pessoa, ela permanece na relação da aliança, pois permanece no Criador, o que fez. Novamente, irmão, quando nós entendemos que a aliança é um relacionamento entre Deus e a humanidade, aí, como nós acabamos de estudar, o sábado que fortalece esse relacionamento, a aliança, ganha também aqui um destaque específico, né? De fato, ao lembrar-se da criação e de seu Criador, o povo de Deus também se lembra dos graciosos atos de salvação de Deus. Deuteronômio 5,14 diz que o sábado é visto, né, no contexto de Deuteronômio 5,14, como um sinal do quê? O sinal de libertação do povo do Egito. Um símbolo da salvação suprema encontrada em quem? Em Deus. Quem é que justificou Abraão? Foi Deus. Quem é que justificou? Quem é que salvou? Quem é que salvou ali Moisés e o povo daquela época ali? Também foi Deus. Deuteronômio 5,14, irmãos, diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E olha o que Deus vai falar para o povo agora. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que teu servo e tua serva descansem como tu. O servo é igualitário, né? E o verso 15, aí ele volta a falar da lembrança do sábado. Ele diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e o que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Foi uma ordem? Claro. Deus aqui agora está fazendo com que o povo lembre dele apenas como Criador? Não. Como Criador, mantenedor, lá em Êxodo 16, o Senhor que dá o alimento, que cuida, né? E no sábado não teria, mas aquele que colhesse em dobro na sexta-feira não iria apodrecer. E quando ele sai no sábado, Deus o repreende severamente eles ali, né? Até quando vocês vão me desobedecer? E agora ele amplia o conhecimento, mostrando também o sábado como sinal do Deus libertador. Quem é que me tirou da bebida? Foi eu próprio? Foi eu que consegui me livrar da escravidão da bebida? Não, eu não tinha condições para isso, né? É Deus. Deus, sempre foi Deus. Quem é que livra o assassino, né? Primeiro, perdoa ele do pecado que ele cometeu, tira aquela roupa suja, põe nele uma roupa nova e ajuda ele, ou leva ele no processo de santificação. Sempre é Deus. Sempre é Deus. A criação e a recriação estão interligadas. A primeira torna possível a última. Irmãos, não tem recriação sem criação. Não adianta as pessoas pregar só a partir de Mateus, a partir de Jesus. Sem criação, não tem recriação, estão interligadas. A criação torna possível a recriação. E aí, o sábado é um sinal que comunica que Deus é o quê? Que Deus é o Criador do mundo e também o Criador da nossa salvação. Tem uma passagem de Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 160, ela diz: santificando o seu santo sábado, devemos mostrar que somos seu povo. Sua palavra declara que o sábado é um sinal distintivo do povo que observa os mandamentos. Os que observam a lei de Deus serão um com ele no grande conflito iniciado no céu entre Satanás e Deus. O autor ele fez uma pergunta, ele diz: observe novamente essa declaração que eu acabei de ler, de Ellen White. Ele pergunta por que o sábado nos distingue, né, de um povo, né, como povo que observa os mandamentos. Bom, primeiro, não é fácil guardar o sábado. Não é fácil guardar o sábado.
muitos têm tropeçado nesse mandamento. Outros nem tentam guardar o sábado. Outros odeiam quando toca no assunto do sábado. Tem muitos pastores cristãos que odeiam quando trata desse assunto. Mas tudo que eu fiz aqui foi ler a Bíblia. O problema não está com o mandamento, porque o mandamento ficou muito claro que é um sinal especial de Deus como Criador, é um sinal de Deus como Salvador, é um sinal de santificação e é um sinal de identificação do povo da aliança. Eu quero terminar com a mesma reflexão que eu li para vocês na segunda-feira. Essa publicação ela foi escrita por Egídio Serpa, egídio.serpa@svm.com.br. A ele todos os créditos, publicado no Diário do Nordeste, no dia 10 de junho de 2020. Depois do final, eu vou falar de qual comunidade cristã é Egídio Serpa. Ele diz assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas para dar-lhes cumprimento. Quem é que falou isso? Quem disse isso? Foi Jesus. Eu estou lendo um artigo publicado no Diário do Nordeste. Eu achei muito interessante, por Egídio Serpa. egídio.serpa@svm.com.br. Tá? Diário do Nordeste. Ele diz, abrem aspas: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe cumprimento. Ele está falando de Mateus, Jesus falando isso. Foi Jesus que falou. Egídio Serpa, ele diz, tirado da Bíblia, ele está citando a Bíblia. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Quem disse? Anotou aí? Jesus. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar, será considerado grande no reino do céu. Amém? Palavra de Deus em Mateus. E ele diz, reflexão, abre aspas para o Egídio, o essencial não muda. E ele escreve, quando nos alerta de que nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra, Jesus nos ensina a ser coerentes com o projeto de vida que o Pai nos propõe por meio da sua palavra. Por isso, ele confirma tudo o que está escrito quando nos diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Vim para dar-lhe pleno cumprimento. Precisamos, então, ter consciência de que Deus não muda o seu plano. Por isso, o que era, é e sempre será. O essencial não muda. Logo, não podemos ficar nos confundindo hoje com as falsas ideias de que isto e aquilo são coisas do passado, que o mundo é outro e que os valores mudaram. Se mergulharmos dentro de nós mesmos, perceberemos que nada mudou e que a nossa humanidade precisa hoje, como sempre, dos valores que a lei do Senhor nos propõe, como amor, justiça, santidade e paz. Se prestarmos bem atenção, iremos perceber que as pessoas que vivem contrárias à lei de Deus e assim ensinam aos outros têm uma vida infeliz e fazem com que outras pessoas também sofram. Isso se confirma quando presenciamos os noticiários da TV no mundo inteiro. Roubos, traições, assassinatos, falcatruas, separações, crianças abandonadas, famílias destruídas, etc. O reino do céu começa aqui e agora. E se estamos obedecendo à lei do Senhor conforme o que Jesus nos esclarece, poderemos desde já nos considerar grandes no reino dos céus. Ser grande no reino do céu significa sentir-se inserido ou inserida no clima de justiça e de santidade que o Senhor nos oferece, tendo paz no coração,
e percebendo a manifestação do seu amor na nossa vida. Assim fazendo, nós servimos de lição para quem não servimos de lição para quem nos conhece e acompanha a nossa peregrinação aqui na Terra. Pelo que tem observado no mundo hoje, você acha que as pessoas vivem no reino dos céus? Qual será o motivo disso? A sua vida tem sido coerente com a palavra de Deus? Para você, os valores de ontem continuam valendo hoje ou mudaram? O que terá mudado no coração do homem? Helena Colares Serpa, Comunidade Católica Missionária, um novo caminho. Comunidade Missionária Católica, Novo Caminho. Parabéns pelo texto. Um texto realmente que fecha toda essa parte da lição em que nós estudamos alianças de Gênesis até a aliança sinaítica. As duas primeiras alianças que Deus fez com Adão, uma antes do pecado, a providência logo após o pecado, a promessa que Deus faz a Adão e Eva, que viria um descendente dele para esmagar a cabeça, é a mesma promessa que vai dar a Abraão, né? Moisés, Davi, né? E aí agora nós vamos entrar na aliança da graça. Tá? Nós vamos estudar durante 4 semanas sobre a aliança da graça. Mas, se eu fosse traduzir, eu ia usar aquele jargão que eu falo sempre aqui, né? Pau que dá em Chico é pau que dá em Francisco. Pecado no Jardim do Éden, Noé, Abraão, Moisés, Davi é o mesmo hoje. O meio de salvação é através, nós somos justificados por quem? Por Deus. Lá no Jardim do Éden, Noé, Abraão, Moisés, Davi, os apóstolos, todos nós hoje, aqueles que virão no futuro, sempre foi e é Deus. O Deus da aliança, Yahvé, o Deus da aliança. E ele deixa esse dia, o sábado, como todas as passagens aqui colocadas, como sinal. E você pode ler também, né, Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20, 20. A diferença de Ezequiel 12, 20, 20, 12, está falando do passado. Ezequiel 20, 20 nos leva para a permanência, para o futuro. Tá? Quero cumprimentar aqui a irmã Nilda Galdino, a irmã Laudícia Batista, a Francisca Eunília Alice, como o povo que observa os mandamentos. Talvez, não sei se ela quis falar, como o povo observa os mandamentos, né? Eles tiveram um problema muito grande, viu? Se você perguntar como o povo hebreu, como eles guardaram os mandamentos de Deus lá no passado, os irmãos hebreus, eles pisaram na bola, né? Eles pisaram na bola. Primeiro, eles nunca guardaram de fato os mandamentos de Deus. Não todos, tá? Vamos lá, não todos. Alguns deles, de fato, não guardaram os mandamentos de Deus. E aqueles que queriam se aparecer como os fariseus aparecem no Novo Testamento, né, a respeito dos mandamentos de Deus, eles não estavam guardando os mandamentos de Deus conforme a Bíblia. Eles estavam obedecendo mais às narrativas, ou às traduções orais dos rabinos. Eles estavam obedecendo mais às tradições e fazendo isso de maneira exterior. Eles estavam guardando para ser salvo. Não, nós somos salvos. Primeiro é justificação. Justificação. Justificação, aliás, aliança. A gente fala tanto de aliança, o pessoal fala Velho Testamento, Novo Testamento e tal. Aliança. O que é aliança? Aliança é o plano de salvação. Então, esse evangelho que nós conhecemos a partir de Mateus, você vai ver que Noé já tinha esse evangelho. Abraão tinha esse evangelho. Moisés tinha esse evangelho, né? Davi experimentou esse evangelho. Nós estamos novamente experimentando esse evangelho. O que é evangelho? Evangelho é as boas novas da salvação. E sempre é a atitude de Deus. E lá eles tiveram um problema muito sério. Eles tentaram, a boa parte deles, guardar a lei, obedecer a lei de forma rabínica, de tradição, não conforme a palavra de Deus, para ser salvo. Bom, é diferente de hoje? Não, como eu falei, né? Tem muita gente hoje que se autoavalia, faz uma avaliação dele mesmo, e fala, não, rapaz, tem nada a ver, eu não faço parte do corpo de Cristo. O que é fazer parte do corpo de Cristo? Toda vez que nós aceitamos Jesus como Salvador,
Senhor de nossa vida, né, como Criador, tem uma atitude a ser feita. Qual que é? Tanque, água, batismo. Nós temos que ser emergido, né? Ali está o aceite da aliança. Então, quando você mergulha, o velho homem, a velha pessoa, fica ali, né? É isso que o Evangelho vai estar dizendo no Novo Testamento. Esse é o símbolo. E você é retirado da água, você nasce ali uma nova... O símbolo é esse, né? Você nasce uma nova pessoa, né? E agora, como eu te falei, né? Naquele momento ali, você mudou. Você vai entrar num novo processo. Tem gente que usa o batismo, por exemplo, da boca para fora. Ele batiza e continua sendo a mesma pessoa, né? Continua enganando, continua traindo, continua e tal. Bom, todos nós vamos ser santos após o batismo? Não. Mas passamos a ser repreendidos e reconhecer os nossos erros. Opa! Senhor, o Espírito Santo me tocou aqui, eu pequei. Né? Agora eu não tenho mais desculpa, realmente eu pequei. E agora você vai ver que o pecado é mal. Você começa a entender que o pecado, ele separa o homem de Deus e que é mal, que ele é ruim, né? Ele vai destruir relacionamentos entre você e Deus e entre você e as pessoas. Você confessa para Deus e ele está ali para te perdoar, para te pegar na mão e você vai caminhar. Muitas vezes a gente fica com a sequela dos pecados, né? Porque Deus perdoa os pecados. Às vezes, marido e esposa, o cônjuge perdoa o pecado. Os membros da sua igreja perdoam o pecado. E eu lembro do Alejandro Bulhon pregando isso. Ele falou, só que a consequência do pecado, ela às vezes vem. Por quê? Porque o mundo, a vida não perdoa o pecado. Ele cita, né? O camarada pulou do prédio para morrer. No meio do caminho do prédio até o chão, ele se arrependeu. Falou, Senhor, perdoa os meus pecados, me perdoa porque eu estou tirando a minha vida. E foi tão sincero que deva ter acontecido o arrependimento dele, Deus deva ter aceito a oração dele, ele esparrama lá no chão e morre. Né? A consequência da atitude dele. Né? E a gente vê muito isso. Eu tive uma vida desregada e algumas sequelas da minha saúde, por exemplo, né? Talvez tenha sido da bebida do passado, das coisas que eu fazia no passado, sei lá. Mas pode ser. Deus me perdoou? Sim, claro. Tem gente que tem dúvida do perdão de Deus. Não. Eu, a todo momento, eu estou pecando, porque nós somos pecadores, estou pedindo perdão. Todo momento das minhas orações, eu nunca começo uma oração sem pedir perdão. Eu acho que, talvez seja um exemplo, né? Mas quem me conhece, sempre aqui no programa, meu Deus, né? Estou aqui, né? Perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas, para depois fazer um pedido, para depois fazer um agradecimento, porque eu acredito que Ele me perdoa. Mas para acreditar que Ele me perdoa, eu tenho que acreditar que eu pequei, que eu preciso dEle, eu necessito dEle, eu dependo dEle, né? Porque eu não consigo. Se Ele não tomar as rédeas da minha vida, eu volto, eu sou um dependente disso. Mas tem gente que se acha machão, né? Tem gente que peita Satanás e fala, não, eu sou o cara, eu posso. Rapaz, Adão e Eva, lá no paraíso, Eva, 26 palavras, né? Mulher criada diretamente ali, não tinha pecado, não tinha outros seres humanos, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha nada. 26 palavras da serpentinha fez com que ela se separasse de Deus. Mas Deus é amoroso, Deus vai atrás. Eles já tinham vestido de justiça própria, tinham pegado a folha da figueira. E Deus tira a folha da figueira, representando ali os pecados, e coloca o quê? A pele de cordeiro, né? A sua justiça. Então Deus, Ele é amoroso. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que primeiro é justificação, não importa o seu pecado. Né? O que importa é que você reconheça que é pecador. Mas lembre-se o que Jesus falou, vá e não peques mais. Mas se você foi e não pecou mais, em algum momento você tornou a cair, lembre-se, Ele falou... Pedro, né, querendo se engrandecer, fala, Senhor, os judeus tinham aquela questão de perdoar 3 vezes, né? E Pedro fala, não, Senhor, então podemos até 7 vezes. Pedro já queria dobrar e colocar uma a mais, né? Falou, não, nós somos o cara, né, Senhor? Então, ele deve perdoar até 7 vezes. Jesus usa uma metafórica ali, né? Não, até 7 vezes 7, vezes 70. Ou seja, infinito. Se Ele dá isso para você e para mim, essa oportunidade, enquanto você respira e está vivo, meu irmão, reconheça, tá? Agora... não fique pecando de maneira deliberada. Tem muita gente que pratica o pecado, e aí é um problema. Gálatas, capítulo 5, né? Eu quero encerrar o programa de hoje, porque esse tema agora só vai ficar para trás, vamos entrar sobre a nova aliança. Gálatas, capítulo 5, ele vai falar de pessoas que praticam pecado. Eu já preguei aqui, né?
eu já preguei aqui a respeito disso. Tem gente que comemora o pecado. Ele não aceita que bebedice é pecado, né? Glutonaria é pecado. Então, ele cria uma Bíblia própria para ele, ele começa... Né? E aqui em Gálatas capítulo 5, falando sobre as obras da carne e do Espírito, Paulo ele escreve aqui no verso 19, ele diz, olha, ora, as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e ele coloca outras aqui, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E a palavra aqui dos pecados, pessoal, poxa, eu estou incluso aqui, claro. Mas ele coloca aqui os que praticam. Irmãos, praticar e cometer tem uma diferença enorme, tá? A gente é fraco, nós temos a nossa fé, que a gente, por mais que a gente... E ele sabia, né? Sabia que a nossa fé era tão pouca, ele falou, se for do tamanho de um grão de mostarda, já vai ser grande a sua fé. Ele sabia disso. O nosso problema que nós teríamos em relação a crer, a ter fé, né? E aqui, quando você olha esses pecados, fala, opa, eu estou aqui. Mas quando você olha para o Salmo 32, ele coloca os 3 tipos de pecado, pegando todos os pecados, fala, olha, basta você confessar. Davi, ele estava doente, ele confessou o pecado, Deus jogou o pecado fora, tirou a roupa suja, colocou roupa nova nele, a justiça própria de Deus. E Davi fica feliz, ele canta bem-aventurado, né? E Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, usa o rei Davi como a pessoa que recebeu a graça de Deus. Você também pode receber. Então, cometer um pecado é um deslize. Agora, praticar um pecado, o fulano, eu vi o fulano bebendo ali uma cerveja. Por exemplo, uma cerveja. Bom, o irmão tomou uma cerveja, depois de 1 ano, 2, o irmão vai lá e tomou uma outra cerveja. Ele cometeu um pecado? Não sei. Eu não vou te colocar que uma cerveja seja pecado. Tá? Depende quem está vendo. Eu não sei, ele é o problema entre ele e Deus. Eu não quero, né, ser advogado de Deus aqui, tá bom? Então, isso é cometer. Ele cometeu esse ato. E qual é a diferença de cometer? Bom, o irmão tomou 1, 2, 3 hoje. Na outra semana, 1, 2, 3, 4, 5. Agora ele está praticando a bebedice. Opa! Então, agora, ele tem que entender que os que praticam os pecados que estão citados aqui, irmão, praticar esporte é aquele que vai lá e pratica todo dia, né? Pratica. E por que não entra no reino do céu? Porque ele está praticando e o Espírito Santo está cobrando. E ele está indo contrário ao Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo chegou até você hoje através das minhas palavras, lendo a Bíblia. E agora você sabe que não deve mais fazer, porque isso vai separar você de Deus. Então o Espírito tocou em você, aí você fecha o ouvido, né? Então começa sempre cometendo, né? E depois pratica. Luiz Gonçalves, ele fala assim, né? A respeito desse tema, ele diz assim, olha, a diferença é que aí você comete um pecado hoje, tá? E aí você ora a Deus, fala, opa, aí no outro dia você fala, eu vou fazer de novo. Aí você torna, e ele fala, é como uma pessoa que chega num sítio, pega a enxada lá pela primeira vez, carpiu ali, a mão começou a doer, encheu de bolha, né? Fala, vou largar isso. No outro dia, fala, vou carpir mais um pouquinho. Ele pega a enxada e carpe, dói muito aquilo. Terceiro, quarto dia, ou seja, depois de 15 dias ele praticando aquilo ali, a mão está calejada e ele já não sente mais. E pecado é assim também. Já viu quando as pessoas se afastam da igreja? Porque eu já me afastei da igreja uma vez. E eu sei, eu estou falando aqui de experiência própria. Ninguém começa pecando tudo de uma vez, não. E ele se afasta da igreja, e aí ele comete um pecado, ele vai aumentando e vai fazendo. Daqui a pouco ele está lá na bebedice, na glutonaria, na lascívia, nas porfias, discórdia, prostituição, ele está tudo, se envolveu em tudo. Começa assim, começa sempre assim, né? Então, irmãos, é muito importante que você reconheça, né, que nós somos pecadores e que nós precisamos desse Deus santo, poderoso, e é só Ele, tá? Não existe outra fonte. É Deus que toma a iniciativa, por isso você está agora assistindo esse programa, tá bom? Senão você não estaremos aqui. E em relação aos mandamentos de Deus, aqui em Hebreus, o autor de Hebreus,
no capítulo 10, verso 26 e diante, ele vai falar uma coisa muito, mas muito séria. Tem algumas pessoas pregando que na aliança que nós vamos estudar a partir da semana que vem, talvez amanhã eu já comente sobre ela, a aliança da graça, eles vão falar o seguinte: não, na nova aliança não precisa guardar os mandamentos, ficaram cravados lá na cruz. Mentira. Se seu pastor, padre, seja lá quem for, falou isso para você, é mentira. Acabei de ler um texto do irmão católico, né? Mateus capítulo 5, eu não vim para revogar, nem lei nem profetas. Eu não vim fazer isso. É mentira. E é tão mentira. E eu já vi pessoas pregando que o pecado cai automaticamente sobre Jesus. Isso é uma blasfêmia grande. Olha só aqui em Hebreus capítulo 10, verso 29 e diante. Por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingativo prestes a consumir os adversários. Ele cita Moisés e diz: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Lembrando que ele coloca porque Moisés, na aliança sinaítica, Moisés ele é o mediador da aliança sinaítica, tá? Agora, lá a salvação não é pelas obras, é pela graça. Quem salva é Deus. Os animais, o sangue, tudo tipificava ali a morte de Cristo, o sangue derramado por ele, ok? Agora, olha só o verso 29. De quanto mais severo castigo julgai vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. E eu lembro, verso 29, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Ou seja, aquele sacrifício que Jesus fez lá na cruz por todas as humanidades, por todos nós, e você continua rejeitando, pecando deliberadamente, depois de ter conhecido essa mensagem, meu irmão, cuidado. A Bíblia está alertando, muito cuidado, tá? Esse é o alerta de hoje, tá? Bom, quero agradecer aqui a Shirley. Shirley, eu em breve acho que vou ter que fazer um serviço aí para a Olá, né? Vocês têm a Olá aí de internet, é a mesma nossa Norte-Tel Rolinet aqui, né? Quero agradecer a Norte-Tel Rolinet, muito obrigado. A Canopus Motos, concessionária Honda, muito obrigado ao Trento Materiais para Construção, a Relojoaria Ótica Safira, um abraço, né? Estamos aqui realmente o coração doído pela família Calbi e que Deus possa confortar vocês da esperança desse reencontro. Agradeço Jean, Silvio e Roberto. Se tudo der certo nesse sábado, então eu irei visitar uns familiares, um lugar muito bonito, um paraíso, e eu quero levar ali a minha maquininha para fazer uma filmagem, pelo menos uma mensagem naquele paraíso, para vocês verem, né? A segunda Bíblia de Deus, a natureza, Deus se revelando, você olhar para aqui e falar: uau, como será o paraíso? Se isso aqui já é lindo, imagina o paraíso de Deus, né? Vou deixar um spoilerzinho. Se der certo, eu vou estar filmando para vocês. Pena que eu tenho que voltar já no domingo, porque domingo você está convidado para assistir aqui, a partir das 7h30 da noite, eu vou estar transmitindo esse sermão, Aliança da Graça, lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, tá bom? Hoje eu quis estender um pouco mais, porque eu queria fechar esse tema aqui, né, das alianças que antecedem a aliança onde Jesus agora é o mediador, que nós chamamos de Novo Testamento ou Nova Aliança, ou para alguns a Aliança da Graça só começa a partir de Jesus. Já aprendemos aqui que não, que toda a aliança, né, de Gênesis a Apocalipse é a Aliança da Graça, ela tem desdobramentos, Deus amplia a revelação da salvação a partir de cada de cada nova aliança, cada processo ele vai ali aumentando aí a oportunidade de a gente conhecer sobre ela, né? E agora plenamente revelada na pessoa de Jesus. Ele vai falar isso lá em Mateus, lá na Santa Ceia. Mas a gente vai entrar aí 4 semanas para estudar esse tema aí, tá bom? Então curta aqui,
siga a nossa página, estamos chegando a 5.000 pessoas aqui, Rádio WF no Facebook, e para você aí no canal Falando de Cristo, deixa aí o seu like, o seu comentário, que Deus abençoe vocês, siga o nosso canal Falando de Cristo na Estrada, tá bom? Obrigado a todos vocês, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, né? Um bom final de semana não, né? Amanhã é sexta, é porque tá tendo final de semana prolongado aí, por causa do feriado de hoje. Então, para quem tem um feriado prolongado, bom feriado, bom final de semana. Você que, assim como eu, vai trabalhar amanhã, boa sexta-feira aí, amanhã a gente se encontra, tá bom? Pense nisso, um forte abraço, que Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E agradecemos por essa oportunidade de estudar aqui 1h20 sobre esse sinal maravilhoso que o Senhor nos deixou. Obrigado, Senhor, por ter criado, por ter nos mantido e dentro desse contexto, meu Pai, o Senhor ter nos salvado e também nos colocar no processo de santificação, que é um relacionamento certo para com o Senhor. Nos ajude a transmitir essa palavra para que as pessoas aceitem entrar nessa aliança, meu Pai, que aprendam a Te conhecer de verdade, seja com as famílias enlutadas, famílias que estão nesse momento chorando, seus entes, os nossos queridos amigos estão passando algum tipo de enfermidade, algum tipo de provação, esteja fortalecendo, meu Pai, eu te peço. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.